Meus irmãos, eu quero refletir com vocês hoje sobre duas passagens bíblicas que se referem a dois personagens. A primeira passagem se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, verso 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. E a segunda passagem bíblica é no segundo livro das Crônicas, no capítulo 28, os versos 22 e 23. Agora se refere a Acais. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e lhe disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Meus irmãos, é muito curioso isso tudo. Eu sempre considerei o rei Acais um rei pragmático, porque ele foi derrotado, ficou em maus lençóis, sendo pressionado por todos os lados, e adota uma lógica pragmática e simples. Olha, se os reis de Damasco, se os deuses de Damasco o ajudaram, vão ajudar a mim também. Bom, ele toma uma vitória circunstancial como sendo um sinal da bênção dos deuses. O pragmatismo é isso. O pragmatismo ele não tem nenhuma preocupação com a essência das coisas, sim com a sua funcionalidade ou com o seu resultado aparente. Bom, eu entendo isso. Mas quando nós voltamos aqui no outro personagem, capítulo 25, verso 14, vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Aí como é que você faz para explicar isso? Porque Acais tomou a vitória como padrão de verdade. Pronto. E Amazias? Amazias foi vitorioso, voltou vitorioso e traz os deuses pagãos para adorar. Vejam que a coisa não tem lógica. Nós encontramos aqui, na realidade, duas atitudes que refletem a lógica do pecado, a idolatria. Ambos eram idólatras. Se não eram ainda, mas o eram potencialmente. Porque, na realidade, eles queriam adorar outros deuses. Então, nós temos um princípio que é bastante prático, pelo menos eu penso assim. Quando você tem um desejo, quando você tem algo que quer muito, você depois arruma os motivos para isso. Isso é muito comum na nossa vida prática. Você, quando deseja algo, você arruma todos os caminhos para aquilo. E é natural até certo ponto, porque você deseja algo que não é pecaminoso em si, e você organiza. Como eu lembro quando os filhos eram pequenos, meus filhos eram pequenos, e você não conseguia dormir direito na véspera de um passeio da igreja. E o resultado era melhor colocá-los dormindo com a gente e pronto. Porque senão a cada hora estava na cama, o pai, a mãe, já está na hora, tal. Porque se prepararam com antecedência para aquele passeio, então arrumaram já sua mochila, já viram os lanchinhos que vão levar, sabem que tem que acordar cedo, estão ansiosos, então não dormem direito. Então, agora, eles organizaram o caminho para isso. É natural porque você
faz seu trajeto de vida. Você quer viajar, imagina onde vai parar, quanto tempo demora, procura levar ferramenta ou não, ver se o seguro está em ordem, se a documentação, faz uma revisão do seu carro. Isso é natural, ou seja, você tem uma meta e estabelece agora os caminhos para isso. O problema, meus irmãos, é quando isso está envolvido em pecado. Porque você pode ter uma meta correta, mas usar de todos os recursos, lícitos e ilícitos, para alcançar aquela meta. Aí nós iríamos cair naquela frase, atribuída a Maquiavel, mas que ele não falou dessa forma, de que os fins justificam os meios. Bom, então a questão está naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos. Primeira coisa é esta: eu posso desejar algo que não tenha nenhum mal em si, ou posso desejar algo que seja pecaminoso em si. E o segundo momento é o caminho que nós vamos adotar para seguir. Então, quanto àquilo que desejamos de pecaminoso, bom, é pecaminoso e pronto. A sutileza está quando nós queremos algo que não é mal em si, ou podemos dizer até que seja santo. Quais são os meios que nós usamos para conseguir aquilo que queremos? No caso destes dois reis, Amazias e Acás, é que eles eram idólatras. Eles querem cometer idolatria. O homem adora a si mesmo, ele adora ao poder, ele adora qualquer coisa que ele deseje intensamente e que ele coloque no lugar de Deus. Ele substitui a sua vontade por Deus, ele substitui os seus desejos por Deus, ou, de forma inversa, substitui Deus pelos seus desejos, a sua vontade pelos seus desejos. Na realidade, ele coloca coisas que não são necessariamente mais, mas se tornam mais porque eles colocam no lugar de Deus. E para isso, não há mais argumento. Quando você diz o que quer, eu posso traçar o caminho. Então aqui, dois reis, idólatras. Um toma a vitória como padrão. Faz algum sentido. Mas o outro que sai vitorioso, toma a derrota dos outros como padrão de adoração. É inútil buscar explicação para isso, porque o pecado ele nos cega, ele nos domina, e ninguém vence o pecado simplesmente com argumentação lógica, intelectual, por mais verdadeiras que essas explicações sejam. Somente o Espírito de Deus em nós pode vencer o pecado em nós. Então, isso é válido para todos, e para nós cristãos que somos selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito da promessa é santo, que deseja produzir em nós a santidade própria da Trindade. Nós lutamos também com pecados residuais, e nós às vezes agravamos ainda mais a questão, porque damos um nome santo àquilo que queremos, nós santificamos os nossos desejos, nós envolvemos a glória de Deus, o bem da igreja, do povo de Deus, coisas desse tipo, né? Esse jargão, muitas vezes hipócrita, que podemos usar para santificar a nossa vontade. Mas, na realidade, nós estamos adorando ao nosso desejo, à nossa vontade. E o pecado não tem lógica, exceto a lógica de Satanás, que nos conduz sempre à idolatria. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento. Amém.